Eleições 2018. A TV Sergipe dá sequência à rodada de entrevistas dos candidatos ao governo do estado. Foram convidados para participar ao vivo do SA1 os 5 candidatos mais bem posicionados na última pesquisa realizada pelo Ibope, contratada pela emissora. Os outros 4 candidatos terão entrevistas gravadas que vão ser exibidas no próximo sábado. A ordem das entrevistas dos candidatos ao vivo aqui no SA1 foi definida por sorteio realizado na presença das assessorias dos candidatos. Vale ressaltar que os candidatos não podem apresentar nenhum documento ou material impresso durante as entrevistas e nem utilizar trechos dessas entrevistas na campanha eleitoral. E o convidado desta quarta-feira é o candidato do PSD, Belivaldo Chagas. Belivaldo tem 58 anos e é o atual governador do estado. O tempo de entrevista, candidato, é de 20 minutos. Boa tarde para o senhor. E o seu tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, alguns analistas chamam de bomba-relógio a situação previdenciária pela qual passa a esfera pública, tanto federal quanto estadual. Sergipe não é diferente. Se a gente considerar o último relatório publicado pelo Sergipe Previdência em julho, por exemplo, a gente vê que a diferença entre a receita, o que entrou em caixa, e a despesa foi de cerca de 80 milhões de reais. Se espera do próximo governador alguma medida para solucionar este problema, já que a conta não está fechando agora e a longo prazo, quando a população economicamente ativa for menor, aí essa conta vai ser mais difícil de ser fechada. Eu te pergunto, candidato, como o senhor espera que o eleitor confie no senhor para solucionar o problema, se o senhor mesmo é beneficiário de 2 aposentadorias, uma como defensor público e outra como deputado estadual, levando em consideração que o tempo que o senhor exerceu essas atividades é muito menor do que o tempo de atividade de um trabalhador comum qualquer. Como é que o senhor espera que o eleitor veja isso? Boa tarde, Priscila. Veja, em relação à aposentadoria, a aposentadoria de deputado trata-se de uma previdência independente, não é a previdência do Estado. Mas realmente é preocupante essa questão da previdência no Estado de Sergipe. Nós temos hoje cerca de 32 mil pensionistas e aposentados fazendo parte do nosso atual sistema de previdência, contra 30 mil servidores ativos. Eu estou arredondando os números para ficar mais fácil o entendimento. O normal em qualquer previdência é que você tivesse 4 pessoas contribuindo para pagar a conta de um aposentado. Este gráfico nosso, ele é crescente, porque nos anos 80 o Estado ele contratou muita gente. Para você ter ideia, em 2008 nós tínhamos 2 servidores contribuindo para pagar um aposentado. Hoje, repito, nós temos mais pensionistas e aposentados do que o pessoal na ativa. Esse gráfico tende a crescer até os próximos 10 anos. E somente daqui a 25 anos aproximadamente é que você vai chegar ao final do gráfico. Portanto, como a gente pode colocar, vai ter a última pessoa que vai apagar a luz e fechar a porta. Portanto, repito, veja, um gráfico que tende a crescer pelos próximos 10 anos. Então, e o que fazer para diminuir esse déficit e fazer com que esse recurso sobre para que você possa aplicar em educação, em saúde, em segurança? Primeiro, uma revisão, já estamos fazendo, já fizemos e precisamos fazer uma revisão da legislação previdenciária. Claro, garantindo os direitos adquiridos dos servidores. Fazendo com que bens do Estado, por exemplo, que venham a ser leiloados, eles sejam colocados esses recursos no fundo de previdência. Porque quando você consegue captar receita extra para o fundo de previdência, automaticamente você não vai utilizar o da arrecadação própria e isso acaba sobrando. E convém frisar também que nós já temos hoje, e já é uma realidade, a previdência complementar do Estado de Sergipe. Os estados resolveram criar a previdência própria, complementar, e nós aderimos ao Fundo de Previdência do Nordeste, onde você vai ter um teto de R$ 5.600 e a partir daí, se você quiser se aposentar com um valor maior, você vai pagar a diferença. Candidato, só reforçando o que o senhor comentou, o fundo da Assembleia Legislativa do Estado é outro, porém também é pago com dinheiro do contribuinte. A gente lembra que o orçamento da Assembleia do Estado faz parte do orçamento do Estado. O dinheiro da Assembleia também vem do Estado. Mas vamos adiante. Uma das críticas que se faz em relação a todas essas propostas de revisão, como o senhor falou que já tem sido feito e estudado, da Previdência, é a diferença do peso entre quem ganha muito, quem tem mais benefícios, e quem ganha pouco.
O senhor acha justo que essa revisão e essa alteração seja igual para todo mundo, até para quem ganha menos, em relação a quem ganha tem mais benefícios, recebe muito mais? Exatamente, o sistema atual ele é injusto. Por isso mesmo é que nós criamos a Previdência Complementar, porque não dá para quem ganha menos estar pagando a aposentadoria de quem ganha mais. Por isso é que ele é injusto. Nós temos, por exemplo, 2 fundos em Sergipe e fizemos a fusão recentemente. Por que a fusão? Porque você não pode estabelecer diferença entre um servidor e outro aposentado. Então, com a Previdência Complementar, você tem um teto de R$ 5.600. Se você quer se aposentar com um valor maior, automaticamente você vai contribuir a mais para que você receba isso em conta individualizada. Portanto, isto já é uma realidade hoje em Sergipe, a partir de julho deste ano. Nós fizemos revisões, por exemplo, de servidores que incorporavam cargos em comissão, né, à aposentadoria. O policial militar, quando ele ia para a reserva, ele tinha um soldo lá, exemplo, apenas um exemplo, né? Vamos supor, de R$ 10.000. Quando ele ia para a reserva, ele tinha um plus de 20% a mais. Ora, mas ele não contribuía sobre R$ 12.000. Por que ele tem que se aposentar sobre 12 mil? Isso já foi tirado. Então é por isso que a gente fala em revisão da legislação, mantendo o direito adquirido, para que você possa suportar esses próximos 25 anos que teremos pela frente com essa realidade que está aí e que a gente só vai melhorar buscando receita especial para colocar no fundo e automaticamente ter a sobra dos recursos de arrecadação própria do Tesouro para investir no Estado. Como é que o senhor espera que o contribuinte, o servidor, receba essas mudanças, sendo que o senhor, como governador do Estado, já acumula 2 benefícios? O senhor acha que o eleitor e o contribuinte podem encarar isso como um mau exemplo, candidato? Não, em hipótese alguma também, porque é o seguinte, você pode se aposentar ou por tempo de serviço, você pode se aposentar por tempo de contribuição, você pode ter outras categorias de aposentadoria. Eu contribuí por mais de 36 anos. Portanto, contribuí, tive direito à aposentadoria e isso é fato. Candidato, a gente vai mudar de tema, vamos falar de saúde, é um assunto bastante relevante. No seu plano de governo, que foi registrado no TRE, o senhor coloca como primeiro tópico, prioridade, a construção do Hospital do Câncer de Sergipe. Só que o grupo político, candidato, do qual o senhor faz parte, está no poder há 12 anos. Desde 2014, essa proposta vem sendo feita e refeita, inclusive no plano de governo de 2014, do qual o senhor foi candidato a vice, esse também era um tópico prioritário. Até agora, só 3% da obra foi concluída. Por que o senhor acha que o eleitor deve acreditar que agora esse projeto vai sair do papel? Primeiro porque a realidade hoje é outra em relação ao Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer, conforme fora projetado há cerca de 5, 6 anos atrás, nós teremos um custo para a sua construção hoje, Priscila, da ordem de R$ 100 milhões para construir, 60 a 70 milhões de reais para equipá-lo e um custeio de R$ 1 milhão por mês, isso por dia, R$ 1 milhão por dia, significa dizer 30 milhões de reais por mês, 365 milhões de reais por ano. Isto é impraticável, isto é impossível. Nós já mandamos alterar esse projeto e vamos construir o Hospital do Câncer de forma modulada. De que maneira? Aproveitando o que tem hoje no USE, porque nós avançamos nesse período. Os aceleradores lineares estão funcionando. Não dá para você construir uma outra unidade fazendo de conta que o USE não existe. Nós vamos fazer com que isto funcione de forma integral. Você pode simplesmente fazer com que o que tem dentro do USE hoje na área de oncologia faça parte também daquilo que será construído na nova modalidade do Hospital do Câncer. Se você funciona de forma integral, você automaticamente faz com que você diminua esses custos. Não dá para você construir um Hospital do Câncer da forma que se pensava. Veja você, Priscila, 27 mil metros quadrados de área construída. Era outra realidade. Houve sim a tentativa para a construção e lembro-me que no governo, né, se discutiu muito a questão da legislação em função da licitação que fora feita e que o Tribunal de Contas da União exigiu que fosse feita da forma que foi feita. E o Estado já chamava a atenção que daquela maneira não ia dar certo. O consórcio não deu conta do recado, o distrato foi feito e nós já vamos estar apresentando uma nova modalidade e com certeza licitando esse mês ainda, para que a gente tenha a construção do Hospital do Câncer, mas de forma modulada, de acordo com a necessidade, integrando as ações, fazendo com que a área de oncologia cresça no estado de Sergipe. Candidato, o seu grupo político lançou essa obra 2 vezes, lançou esse projeto, propôs esse modelo de hospital, inclusive recursos públicos foram aplicados já para iniciar essas obras. Algumas dessas atividades se perderam, como por exemplo a primeira etapa da terraplanagem que teve que ser refeita.
Faltou o quê? Se o senhor mesmo está criticando o projeto, está dizendo que ele é impraticável, está dizendo que ele não funciona, faltou gestão, faltou planejamento, o que faltou para evitar esse desperdício de dinheiro público? E por que o senhor acha que o eleitor deve acreditar que agora isso vai ser feito adequadamente? Primeiro convém frisar de que não houve desperdício de recurso público. A terraplanagem que foi feita foi numa área onde há necessidade de construção do Hospital do Câncer naquele local. Portanto, vai se construir o novo Hospital do Câncer dentro de um novo projeto naquele mesmo local. Portanto, a terraplanagem não está perdida. Os recursos de pouco mais de 2 milhões de reais que investiram no início da obra, que não representa nem 3%, parte da fundação pode ser aproveitada também. A previsão era de construir um prédio com 4, 5 andares. A ideia nossa é que a gente construa um primeiro andar e, a partir do momento que vem a haver necessidade, você vai crescendo com isso e não você construir um prédio. Olha, eu tenho que ter a coragem de dizer o que eu vou dizer aqui agora. Avançamos na área de oncologia no Estado dentro do uso. Poderíamos ter avançado mais? Claro que sim, mas vou lhe dizer com toda tranquilidade, ainda bem que não construímos o hospital com o qual não teríamos condições de manter o custo. Portanto, estamos no tempo certo para fazer com que a gente refaça esse projeto e construa dentro da nossa realidade. Não dá para construir um hospital onde teríamos um custeio de R$1 milhão por dia. 365 milhões de reais por ano. Isso significa dizer, praticamente, 33% de todo o orçamento da saúde para o Estado de Sergipe. Então, vamos fazer as coisas com os pés no chão. Vamos corrigir, estamos corrigindo, e aí sim, vamos construir aproveitando o que temos de bom na hora de oncologia no USE e de forma integrada. Veja você, de repente você constrói um hospital e aí uma nova lavanderia, um novo serviço de atendimento de alimentação. Não, você vai integrar as ações. Candidato, o senhor me permite a interrupção? Então, o senhor está admitindo que houve um erro por parte do seu grupo político? Não houve um erro. Houve um momento diferente, onde se fez uma previsão de construção. Porque há recurso, há 60 milhões de reais para a construção de uma unidade que custa 100. Sim, e o custeio da unidade depois? Não houve planejamento em relação ao custeio? Houve uma outra realidade. Há 5 anos atrás, a realidade era outra em relação à oncologia no Estado de Sergipe. Hoje nós estamos avançando na área de radioterapia, aceleradores lineares funcionando, então não precisa você construir um novo prédio onde você vai ter de novo aquilo que você já tem. Então a gente vai aproveitar o que tem e diminuir o custo disso aí. Candidato, vamos avançar na entrevista, a gente tem 11 minutos nesse momento, ainda falando sobre saúde. Em março de 2019, o Estado, depois de um acordo com o Ministério Público Federal na Justiça Federal, vai finalizar o contrato com a Fundação Hospitalar da Saúde. O que o senhor pretende fazer com os milhares de concursados da Fundação Hospitalar da Saúde quando esse contrato acabar? Olha, nós já fizemos, já encaminhamos para a Assembleia Legislativa um projeto de lei onde dá garantia a esses servidores de que eles permaneçam enquanto servidores até o momento que o último entre em processo de aposentadoria deixe de existir. É você colocar a Fundação Hospitalar em processo de extinção. Você não pode, de um dia para outro, simplesmente pegar os servidores e mandar para a rua. E como fica a rede que nós temos? Mas, candidato, esse projeto teve votação suspensa na LESE justamente por crítica desses servidores que dizem que ele não dá garantias de estabilidade. Não, foi por questão de interpretação. São diversas categorias e eles acabaram não entendendo. E numa relação de diálogo constante que temos, o presidente da Assembleia Legislativa suspendeu para que eles entendam. É questão de interpretação, mas está garantido, foi feito ouvindo as categorias, há um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, não há nenhum problema. Eu quero crer que nos próximos dias a gente tenha esse projeto aprovado, dando garantia aos servidores, para que a gente continue, Priscila, com a questão da saúde. A saúde tem que funcionar de forma integrada no Estado. Nós temos problemas com a saúde hoje, por quê? Porque a saúde não está sendo feita como deveria ser lá na base, lá no município. Recentemente eu tive que fazer um acordo com o Hospital de Cirurgia. O Hospital de Cirurgia é mantido por uma entidade filantrópica. Se o Estado não tivesse socorrido o Hospital de Cirurgia com um aporte de 5 milhões e 600 mil reais, nós não teríamos destravado as cirurgias de coração, cirurgias vasculares que estão acontecendo no Hospital de Cirurgia hoje. Olha, só para concluir o raciocínio, mais recentemente eu fui procurado de novo e fizemos mais um aporte de 2 milhões e 600 mil reais para o Hospital de Cirurgia funcionar. Só que desta feita nós exigimos a cogestão. E hoje o Estado tem o diretor administrativo e financeiro dentro do Hospital de Cirurgia trabalhando numa ação integrada. Candidato, são muitos os questionamentos que interessam os eleitores e um dos principais é a questão dos salários dos servidores. O seu grupo político vem atrasando o salário dos servidores ao longo desse mandato e no seu programa de governo o senhor propõe a criação do calendário anual de pagamento dos servidores. Eu te pergunto, o senhor está no governo, por que até agora o senhor não fez isso? Porque o eleitor tem que acreditar que o senhor vai ter que ganhar a eleição para criar esse calendário? Olha, eu não fiz na totalidade, mas já estou fazendo.
Eu estou governador de Sergipe há 5 meses. Mas o senhor era vice. Vice é vice. Com todo o respeito que os governadores tiveram à minha pessoa, tanto no momento em que eu fui vice de Deda, como no momento em que eu fui vice de Jackson Barreto, vice-governador tem direito a opinar, mas não decide. Veja que quando eu assumi o governo, em abril deste ano, eu já assumi com um compromisso seríssimo nas minhas costas, que era exatamente a garantia do pagamento do subsídio da Polícia Militar. Um incremento a mais da folha da ordem de 3 milhões e 600 mil reais, e eu cumpri. Paguei no mês de abril ainda até o dia 12, mês de maio também, mas a partir de junho nós já conseguimos avançar. 70% dos servidores do Estado já estão recebendo dentro do mês. Isso não é favor, não, é obrigação, é respeito. Isso significa dizer que de um total de 62 mil servidores entre ativos e inativos, nós já estamos pagando dentro do mês a 44 mil servidores. Agora, Priscila, é preciso dizer uma coisa, e é por isso que eu sou transparente, é por isso que eu digo que comigo é diferente, e é por isso que eu digo que eu cheguei para resolver. Quando eu assumi o governo do Estado, como governador, porque governador determina, eu simplesmente parei tudo e fui tratar de fazer gestão de fluxo de caixa. Eu me deparei com a seguinte situação, o Estado arrecadando 550 milhões de reais por mês e gastando 600. Um déficit de 50 milhões de reais. Um custeio, Priscila, de 80 milhões de reais por mês, e nós já baixamos para 50 milhões. Então, os meses de julho, agosto, setembro são os meses de pior arrecadação e nós estamos pagando uma boa parcela dentro do mês e garantindo o pagamento até o dia 2. Portanto, há condições, sim, de, num curto espaço de tempo, colocar todos os servidores dentro do mês. Candidato, tudo isso que o senhor está falando que vai fazer, o senhor deve fazer com a mesma equipe que o senhor vem mantendo, inclusive, no governo desde que o senhor assumiu. E um dos aspectos que chamam a atenção é a questão da segurança pública. No seu plano de governo atual, o senhor propõe a criação do Conselho Estadual de Segurança Pública, está na página 37 do seu plano de governo. Só que no plano de 2014, o senhor, como vice, junto com o seu grupo político, propuseram a criação de um fórum permanente de estudo e combate à violência. Parece mais ou menos a mesma proposta, só que com um nome diferente. O senhor acha que deu certo a ponto de querer repetir a mesma política? Só mais um dado. Sergipe saiu de 1º para 6º lugar no ranking de estados mais violentos do país no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só que isso é num contexto de 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. O senhor considera esse resultado satisfatório? Quer repetir a mesma política? Olha, Priscila, eu considero o seguinte, eu, governador Belivaldo Chagas, já encontrei o caminho para mudar essa história. Quando eu assumi o governo, eu tinha 11 delegacias plantonistas, eu tinha 3 delegacias plantonistas funcionando. Hoje eu tenho 11 delegacias plantonistas funcionando. Eu já convoquei mais de 100 agentes policiais civis e ainda esta semana vou assinar o decreto convocando os 54 restantes que foram para o final de lista. Nós estamos trabalhando com inteligência, nós estamos planejando. Eu não vou discutir o que deixaram de fazer. Eu faço esse governo olhando para frente. Eu tenho o meu estilo próprio de ser. Eu me reúno com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública. Eu acompanho diretamente do meu gabinete o dia a dia da segurança pública. No meu computador, na minha mesa, está aberta uma página todos os dias religiosamente e eu acompanho até para saber onde está uma viatura naquele momento. Tudo é uma questão de estilo. O conselho deverá ser criado, mas independente de conselho, eu estou sempre me reunindo com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública, acompanhando os números e estabelecendo metas. Aracaju hoje, e graças a uma reunião da qual participei, reunião de governadores do Nordeste, e nós fomos buscar esse apoio porque os estados estão disponibilizando o que é bom para os diversos estados, né? E São Paulo disponibilizou para Sergipe. O Detecta é um instrumento, né? É uma linha da área de tecnologia das mais modernas, a mais moderna que está sendo utilizada hoje na América Latina, onde você, no bom sentido, cria praticamente um Big Brother dentro do seu estado. Nós estamos instalando câmeras e já estão funcionando em fase de teste, onde qualquer veículo que entrar em Aracaju hoje e sair, a gente tem conhecimento. Se for um veículo que tem restrição, né, automaticamente a gente vai identificar e de imediato vai fazer. E vamos fazer isso também nas nossas divisas. Agora, Priscila, me permita concluir para dizer o seguinte, segurança pública ninguém faz sozinho. O país precisa fazer a sua parte. As fronteiras estão escancaradas. Sergipe não produz armamento, Sergipe não produz drogas e as drogas e armamentos estão circulando pelo país como um todo e também em Sergipe. Portanto, precisamos fazer
política de segurança de forma integrada. Governo federal, governo estadual e os municípios também. E nós estamos, inclusive, convidando, melhor dizendo, as guardas municipais para fazerem curso aqui com o nosso pessoal na área de segurança para melhor prepará-los também para fazer de forma integrada essa segurança. Candidato, a gente tem 1 minuto e meio de entrevista. O senhor, quando assumiu o governo, passou pelo episódio da inauguração mascarada do setor de hemodiálise do USE. Quando o senhor assumiu, o senhor disse que não sabia de nada, só que o secretário da Saúde sabia. E mesmo assim o senhor manteve ele no cargo por pelo menos mais um mês. Eu te pergunto, se o senhor assumir, o senhor vai ter autonomia para lidar com o seu secretariado ou vai pesar mais a palavra dos partidos de sua coligação? Ah, minha amiga, comigo é diferente. Autonomia eu sempre tive e tenho. O governador de Sergipe chama-se Belivaldo Chagas. Por trás de Belivaldo não tem pai nem tem irmão. Não tem ninguém, absolutamente ninguém, para dizer o que eu tenho que fazer. Por que o senhor não demitiu ele imediatamente? Porque eu tive a responsabilidade de primeiro conhecer, saber o que é que eu estava recebendo da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde é uma secretaria complexa. A partir do momento que eu entendi que o secretário, à época, não tinha condições de trabalhar comigo em função do meu estilo, eu tive que demiti-lo. Mas lembre-se de uma coisa, o então secretário, à época, ele era secretário de Estado da Saúde, ele era presidente da Fundação, presidente do Conselho, 3 em 1. Se eu tiro esse cidadão, estou tirando 3 pessoas. E como eu acompanhar o dia a dia da saúde sem que você conheça o que está acontecendo? Secretário comigo, quem indica pode ser até grupo político, porque afinal de contas nós fazemos parte de um agrupamento político. Agora, se der conta do recado, fica. Se não der, sai. E foi assim que aconteceu com o secretário de Saúde e assim acontecerá com qualquer secretário. Candidato, nosso tempo terminou. O senhor tem 30 segundos para fazer as considerações finais. Olha, veja, acho que conforme o cidadão que está nos assistindo agora pode observar, governar não é para qualquer pessoa. É preciso ter competência, sensibilidade política e administrativa para governar o Estado de Sergipe num momento tão difícil como esse. Então, a mensagem que eu passo é, verifiquem, 1 a 1, cada cidadão que está se apresentando como candidato a governador e veja quem é o melhor candidato para representar Sergipe nos próximos anos. Repito, governar não é para qualquer pessoa. Não se governa com blá, blá, blá. Se governa com competência. Candidato, o seu tempo terminou. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, foi um prazer, Priscila. E amanhã, na série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, vai estar aqui com a gente, no estúdio do SA1, o candidato Valadares Filho, do PSB. A gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouco vamos falar sobre a fiscalização, que encontrou mais de 100 pés de maconha em uma reserva ambiental no interior do estado. Agora, 12h26.